A Bíblia diz que há alegria, há festa no céu quando um pecador se arrepende. Então no dia do batismo é o dia em que publicamente a pessoa demonstra que se arrependeu de verdade. Ela vai agora sepultar a sua velha vida e vai sair daquela água batismal, sair daquele batistério, daquele tanque. E quando sai, ela ressuscita para uma nova vida. É assim, deixa eu mostrar para você. É assim, o pastor vai segurar aqui nas mãos do batizando e ele vai fazer uma declaração. Essa declaração é a coisa mais linda que existe. O pastor diz algumas palavras bonitas e termina dizendo assim: eu, como ministro do evangelho, cumprindo a ordem de Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí o pastor pega essa pessoa com muito carinho e ele coloca o corpo dessa pessoa todo debaixo da água. Quando o pastor coloca o corpo da pessoa embaixo da água, aquele é o momento em que a pessoa está sepultando a sua velha vida, entendeu? A pessoa está sendo sepultada espiritualmente. Colocou embaixo da água, aí levanta a pessoa novamente. Essa hora ela está ressuscitando para uma nova vida. É isso. Mas você precisa lembrar que antes de sepultar uma pessoa, nós temos que estar seguros de que ela morreu, né? Nós temos que estar seguros de que ela morreu, né? Porque não podemos sepultar alguém vivo. Porque não podemos sepultar alguém vivo. É o que muitas igrejas fazem, sabia? É o que muitas igrejas fazem, sabia? É o que muitas igrejas fazem. Muitas igrejas batizam as pessoas com a forma certa. Qual é a forma? Levanta a mão, entra na água, faz por imersão, tudo bonitinho, até aí está tudo certo. Mas o problema é que muitas pessoas são sepultadas vivas. Sepultadas vivas. O que significa isso? Significa que muitas pessoas são batizadas em uma igreja que não aceita e não pratica os 10 mandamentos. Ora, se uma pessoa é batizada numa igreja que não guarda os 10 mandamentos, me desculpa, mas eu tenho que falar para você. Essa pessoa não morreu para o pecado. Essa pessoa não morreu para o pecado. E se não morreu para o pecado, não poderia ser batizada. Não poderia ser batizada. Não poderia ser batizada. Por mais sincera que a pessoa seja, por mais honesto que alguém seja, aí não está de acordo com a Bíblia. Aí não está de acordo com a Bíblia. Ela precisa entender que para chegar ao momento do batismo, do sepultamento dos pecados, ela tem que entender o que é pecado e morrer para o pecado. O problema é que muitas igrejas dizem assim: aceitou Jesus, está bom. Só que essa pessoa não pratica os 10 mandamentos. E quando falamos nos 10 mandamentos, normalmente as igrejas aceitam 9. Somente 9. O 4º mandamento, que fala do sábado, as igrejas não aceitam. E sabe o que diz a Bíblia em Tiago, capítulo 2, verso 10? Você lembra desse texto? Mas eu vou ler para você uma vez mais. Tiago 2,10 diz assim, ó: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Bom, a resposta está na Bíblia, em Tiago 2,10. Porque qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Sim. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Em Tiago 2,10. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Lembra que a gente estudou em Tiago 2,10? Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, será culpado de todos. Ou seja, se a pessoa aceita 9 mandamentos, mas não aceita o 4º mandamento, é como se não guardasse nenhum. É como se não guardasse nenhum. Dá para entender? Então, nesse caso, não se pode batizar alguém
mesmo que a forma esteja certa, mesmo que a pessoa aceitou Jesus no seu coração, mas ela tem que morrer para o pecado. Não se pode batizar alguém, mesmo que a pessoa aceitou Jesus no seu coração. Não se pode batizar alguém, mesmo que a pessoa aceitou Jesus no seu coração, mas ela tem que morrer para o pecado. E é justamente na hora do batismo que a pessoa sepulta a velha vida e ressuscita para uma nova vida. Amém? É assim que a pessoa se torna filha ou filho de Deus. Para que você de verdade seja um filho de Deus, uma filha de Deus, procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais próxima da sua casa. Para que você de verdade seja um filho de Deus, uma filha de Deus, procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais próxima da sua casa. Conclusão de Tiago, verso 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Aqui é importante você notar que as obras que Tiago recomenda não são aquelas obras que Paulo condena, por exemplo, na carta aos Gálatas, quando ele diz ninguém vai ser salvo por obras da lei, porque eram obras que eram feitas com o objetivo de ganhar um merecimento ou de obter mérito diante de Deus para a salvação, que não é o caso aqui de Abraão. Abraão já era crente quando ele fez a oferta do seu filho, já tinha sido justificado. Então essas obras que Tiago recomenda não são aquelas que Paulo condena. E a fé que Tiago condena aqui, dizendo que ninguém é salvo por fé somente, não é a fé que Paulo recomenda quando ele diz que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, porque Paulo está falando da fé verdadeira, da fé que vem acompanhada de transformação. Como eu disse, nós não somos salvos por obras, mas também não somos salvos sem elas. Elas acompanham a verdadeira salvação. Às vezes são mais visíveis, às vezes um pouco menos evidentes, mas elas estão presentes no verdadeiro crente. Veja que a salvação sempre foi pela fé, mas ela se evidencia, ela se concretiza, ela se revela através das obras. Ninguém consegue enxergar a fé. Nós só conseguimos enxergar a fé quando ela se manifesta através das obras. Eu fiz uma tabelinha, vai aparecer na sua tela aí para você entender qual é a fé que Paulo está falando, qual é a fé que Tiago está falando. Paulo está falando de uma justificação perante Deus. Tiago está falando de uma justificação diante dos homens. Paulo está falando da raiz da justificação. Tiago está falando do fruto da justificação. Paulo está falando da justificação pela fé e Tiago, justificação pelas obras. Paulo está falando da justificação como produtora de obras. E Tiago está falando das obras como prova que há fé. Veja, não há contradição aqui, há uma complementação. Ou seja, eu provo que eu tenho fé com as minhas obras. Se eu quero dizer, não, eu tenho fé, então a sua fé sem obras, ela é morta. Porque o seu discurso é uma coisa, a sua conduta é outra. Ou seja, você só revela perante os homens a sua fé, porque Deus sabe a sua fé. Mas você só revela a sua fé perante os homens quando você mostra através de uma obra. A obra consuma a fé. Ela atesta, ela carimba. Olha, realmente você tem fé, porque você creu e você executou a obra. A obra vai carimbar a fé. Para finalizar aqui, Paulo é mais claro. Em apenas um único texto, ele consegue resolver essa problemática, que está lá em Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras,
as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Veja, Paulo não isenta aqui as obras. Não é assim, Paulo fala só de fé e Tiago fala de fé mais obras. Não, Paulo fala das obras também. Nós lemos aqui no mesmo texto. A salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, não é porque eu sou bonzinho, porque eu fiz alguma coisa, para que não haja mérito em nós, mas é dom de Deus. E Paulo fala aqui no versículo 10 que nós fomos criados para fazermos as boas obras. Ou seja, se você é uma nova criatura, se você é um cristão realmente convertido, a sua conduta vai condizer com a sua fé. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu com as minhas obras vou mostrar a fé que eu tenho em Cristo Jesus. Então essas obras que Tiago recomenda não são aquelas que Paulo condena. E a fé que Tiago condena aqui, dizendo que ninguém é salvo por fé somente, não é a fé que Paulo recomenda quando ele diz que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, porque Paulo está falando da fé verdadeira, da fé que vem acompanhada de transformação.